Vamos ler juntos Mateus 27. Nós vamos ler dos versículos 45 a 46, apenas 2 versos. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? De vez em quando Deus pega a palavra dele e mistura com a do pregador. Isso de vez em quando acontece. E quando isso acontece, algo novo pode surgir no seu coração, na sua história. Então a minha oração é que nesta manhã Deus possa falar através da minha vida para alcançar o seu coração. Vamos orar? Feche os seus olhos. Coloque um pouco a sua vida diante de Deus agora. Coloque para o Senhor como é que está seu coração, para que nada venha roubar a atenção de Deus nesta manhã. Para que nada venha te distrair, mas que a sua mente e o seu coração estejam cativos a Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos o Senhor neste lugar. O Senhor é bem-vindo entre nós. Onde o Teu Espírito está, aí há liberdade. E que Teu Espírito seja derramado neste lugar. Que os nossos corações se quebrantem. E que sentimos e possamos desfrutar da presença doce do Senhor. Que o ar que venhamos respirar aqui seja uma atmosfera da Tua graça. E que os nossos corações estejam atentos à porção da Tua palavra. Nós precisamos do Senhor. Nós temos necessidade do Senhor. E que não haja em nós resistência alguma para que o nosso coração seja tratado por Ti nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. O que eu quero conversar com você nessa manhã é sobre a empatia de Deus com o sofrimento humano. A empatia de Deus com o sofrimento humano. Empatia é quando você fica solidário com a dor e com o sofrimento do outro. É quando você sente o que o outro está sentindo. É o ato da compaixão. Em que mundo você vive? Você já se fez essa pergunta? Em que mundo você vive? Para mim, o mundo em que eu vivo é um mundo caótico. É um mundo em caos. Gênesis capítulo 1 diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Era um mundo sem forma. O texto hebraico diz que era um mundo em caos, em desordem. Quando o Espírito de Deus começa a se manifestar, ele começa a trazer ordem para este mundo. Por isso que o mundo no qual nós vivemos é um mundo que saiu deste plano original do Senhor. É um mundo caótico, bagunçado, desorganizado. Para mim, é um mundo injusto. É um mundo em que você não tem a perfeição e a prática da justiça. Um mundo em que o inocente é tratado como culpado. O menos favorecido é discriminado e jogado à margem. É o mundo da corrupção. Que quem tem mais é o que manda. O mundo da banalização da vida. É um mundo cruel, em que as pessoas não medem esforços para pisar no outro, para dizimar alguém, para colocar à margem uma pessoa. Um mundo em que as pessoas perderam o senso de ser gente. É um mundo estranho. Um mundo que parece que ele está
do avesso. Quais definições você usaria para definir o mundo no mundo no qual você vive? Talvez você possa pensar aí, mas isso é uma visão muito pessimista. Não é bem assim. Eu gosto de trilhar um pouco a linha da filosofia existencialista, como Kierkegaard, Schopenhauer, porque eu não acho que o mundo vai melhorar. Eu sou um cristão, acredito na esperança, mas a Bíblia diz que o mundo não vai melhorar, o mundo vai piorar. Só que o mundo não precisa ser tão ruim, tão mal quanto é, porque a presença da igreja é um mecanismo de Deus para refrear a maldade no mundo. Mas que ele vai melhorar? Não. A verdade é que no mundo existem sim belezas extraordinárias, natureza, a criação, por exemplo, a maternidade. É lindo ver uma criança nascer, eu pude presenciar o parto da minha esposa. É algo maravilhoso. É muito bom você chegar no hospital de doentes terminais e ver alguém sendo curado ali de uma doença terminal. É muito lindo você ver a reconciliação entre as pessoas. Existe sim beleza no mundo, mas o mundo o qual eu vivo, ele é marcado por dores, por traumas, por sofrimento, por grandes angústias. E parece que essas coisas ofuscam essa beleza, porque essas dores, essas angústias, essas mazelas se tornaram do nosso cotidiano, estão estampadas nas páginas dos jornais. A cada passo que você dá em direção a uma esquina, que você não sabe o que te espera na próxima curva, você se depara com uma crueldade. E o que Deus tem a dizer para este sofrimento no mundo? Qual é a resposta de Deus? A resposta de Deus é a igreja. A igreja é a resposta de Deus, quando apresenta este evangelho do Deus que sofre. Não é o evangelho de um Deus que é todo onipotente, majestoso, que o é sim, mas é um Deus que é gente, que sofre, que conhece a nossa realidade. Nada mais contraditório e infernal, a própria experiência divina, a propaganda, ou a proposta de igrejas, de religiões, que afirmam categoricamente que você pode parar de sofrer. Isso é contraditório à experiência divina. Você encontra num poste segmentos de diversas religiões em que você pode parar de sofrer. Você vê propagandas na televisão, no rádio, em que você participar de determinada comunidade, você vai parar de sofrer. Mas isso não tem base na experiência divina, na encarnação de Cristo. O poder de Deus não é a resposta para o mundo. Não é eu falar para o mundo que Deus é todo poderoso que vai resolver o problema. A resposta é olhar para a cruz e ver um Deus que sofre e, apesar do seu sofrimento, não deixou de salvar pessoas e de abençoar pessoas. É muito fácil falar do poder de Deus, e eu não estou negando isso em hipótese alguma, mas geralmente nós usamos esse mecanismo para nos isentar do engajamento, do comprometimento e da solidariedade com a dor que está diante de nós. Porque nós colocamos tudo no poder de Deus. Prometer o poder de Deus não resolve problemas pessoais. Isso é um equívoco. Porque não existe problema pessoal. Os problemas são coletivos e comunitários. O seu problema deve ser o meu problema e deve me afetar. Porque nós somos uma rede. Nós estamos todos conectados, porque isso é ser humano. Quando as pessoas correm para a igreja quando sofrem, elas estão intuindo corretamente. Porque aqui na igreja que está a resposta. É na comunidade da fé. Não é eu dizer que tem um céu.
Isso não resolve o problema de ninguém. Porque o céu é um estado em que não haverá dor, não haverá lágrima, não haverá sofrimento. E ninguém vai para o céu agora. Não é eu dizer que é um milagre que vai resolver o seu problema, a sua dor, o seu sofrimento. Por quê? Porque se o milagre é uma resposta, tem muita gente sem resposta de Deus. Tem muita gente que Deus não dá atenção. Tem muita gente que Deus virou as costas. Porque resposta é universal, milagre é excepcional. Milagre não é do cotidiano, é extraordinário. Então o milagre não pode ser resposta para o sofrimento humano. Eu faço eco às palavras do ator norte-americano Robert De Niro, que ele disse: se o céu existe, Deus tem muita coisa para explicar. Se o céu existe, Deus tem muita coisa para explicar. Isso faz eco em meu coração, porque eu também experimento o incômodo de deixar Deus sob júdice diante do sofrimento humano. Eu não me conformo com as injustiças da vida. O argumento de que todo ser humano é mau, e em última análise, ninguém merecia ser poupado do mal, não me satisfaz. Eu sou daqueles que acreditam que coisas ruins acontecem, sim, às pessoas boas. Eu acredito que no mundo existe gente boa e gente ruim, mas eu também acredito que a maioria das pessoas que sofrem não merecia sofrer a tragédia que chegou até ela. Eu me lembro que foi um domingo de manhã, recebi um telefonema para socorrer uma família em que a mãe estava desesperada porque o seu filho havia sido fuzilado num assalto, em que o assaltante descarregou a arma no rosto do seu filho. Uma mulher crente piedosa. Cheguei na casa dessa mulher, não sabia o que dizer. Porque era uma tragédia que essa pessoa não merecia passar. Eu tenho mais perguntas do que respostas, mas as respostas já não me fazem mais a questão em si. Uma cristã da Idade Média, Madame Guinon, ela disse muito bem isso. Se as respostas a perguntas da vida são absolutamente necessárias para você, então esqueça a viagem. Você nunca chegará lá. Pois essa é uma viagem de incógnitas, de perguntas sem resposta, de enigmas, de coisas incompreensíveis e principalmente injustas. Nós andamos por fé. E fé não é certeza. Fé não é um corpo de doutrinas. Fé não é me apossar de uma verdade. Fé não é eu ter o controle das coisas. Fé é confiança. Fé é confiança no caráter justo, bom e amoroso de Deus. Jesus fez uma pergunta na cruz e ele não obteve respostas. O que doía para Jesus não era a falta de explicações. O que doía para Jesus era o desamparo. Eu estou abandonado no meu sofrimento. No dia que a tragédia chega a alguma pessoa, ou talvez para você, não é de resposta que nós precisamos. Nós precisamos de alguém. Porque pessoas precisam de pessoas. Não é só de Deus, mas de gente do nosso lado. Deus é suficiente para compreender a nossa perplexidade e assumir essa posição de réu diante das nossas dúvidas e sofrer a nossa dor. Não é pecado questionar Deus. O Antigo Testamento fala que todos os profetas questionaram a Deus. Moisés questionou a Deus, Abacuque questionou a Deus, Jeremias, porque Deus sabe dessa nossa limitação e dificuldade em lidar com algo que foge do nosso controle, que é maior do que a gente, que pesa sobre nós. O texto de Mateus 27, ele faz menção ao Salmo 22, versículo 1,
que o salmista Davi vai dizer: meu Deus, por que me abandonastes? E permaneceis longe de minhas súplicas e de meus gemidos. Jesus é conhecido em várias passagens do Novo Testamento como Jesus, o filho de Davi. Aqui está um protótipo do Evangelho. Davi está dizendo: meu Deus, por que o Senhor me abandonou? E eu oro e parece que o Senhor se esqueceu de mim. Aí Jesus na cruz vai ter a experiência de Davi. Alguns afirmam que este aqui seja um salmo messiânico, e eu concordo, mas sobretudo é a humanização de Jesus na pessoa de Deus. É a experiência de Deus sentindo na pele a amarga experiência do que é viver. É Deus que fica solidário com o sofrimento humano quando assume a forma de gente. O casal que perde o seu filho recém-nascido, um adolescente que fica tetraplégico porque ele dá um pulo displicente na piscina do clube, a mulher que vê o seu corpo sendo mutilado por causa do câncer, um pai de família que percorre as ruas da cidade de São Paulo à procura de um emprego e tendo uma vida indigna. Essas coisas do nosso cotidiano me fazem mal. Eu não sei como tem gente que consegue jantar vendo da Atena. Embrulha o estômago. São coisas que cortam qualquer apetite. O mal deve nos afetar de alguma forma. Mas eu trago no meu coração algumas esperanças que apaziguam a minha alma, que me trazem alento e coragem para viver. Uma delas é que o céu existe. Eu não sei onde é o céu. Não sei como o céu se dará. Porque a Bíblia fala muito pouco sobre isso. A Bíblia usa uma linguagem, figuras de linguagem para descrever o céu. Eu não sei quando o céu vai chegar, não sei como de fato é o céu, mas uma coisa eu sei, que o céu existe. Que esta realidade deste mundo aqui não é uma realidade definitiva. O presente estado destas coisas que estão diante dos nossos olhos não é a versão final do projeto de Deus. Uma coisa é viver neste mundo, outra coisa é viver no mundo de Deus eternamente. E Deus explicou essa realidade e o sofrimento humano, pronunciando em alto som, há mais de 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário, quando Jesus Cristo morreu naquela cruz. A esposa de Martim Lutero, quando o casal perdeu o filho, ela o questionou. Essa mulher orava 6 horas por dia. Mas o sofrimento mexeu com as estruturas da fé daquela mulher. E ela chegou para Martim Lutero e perguntou: Lutero, onde estava Deus que permitiu que uma tragédia dessa chegasse em nossa família? Cadê? E aí Lutero, pacientemente, disse: Deus estava no mesmo lugar quando o seu filho morreu. No mesmo lugar. Na pessoa de Jesus, nós enxergamos um Deus que comunga com o nosso sofrimento. Não é um Deus que faz teoria sobre o que sofremos. Aqui na cruz, nós entendemos que Deus participa das nossas aflições. Ele não fica fazendo dissertação sobre o sofrimento da vida. Aqui nós percebemos que Deus mergulha profundamente na dor do mundo, a ponto de fazer essa dor a sua própria dor, assumindo essa dor para si. Eu gosto muito do que uma teóloga francesa, Simone Weil, comentando sobre essa passagem, ela disse: ele foi feito uma maldição por nós. Não é somente o corpo de Cristo suspenso no madeiro que foi feito maldição. É também toda a sua carne e todo o seu ser. Assim mesmo como o inocente na desgraça se sente maldito e acaba sendo cúmplice da sua própria desgraça. Apenas Deus pode libertar alguém da sua desgraça passada, presente.
E lembrando que o corpo glorioso do ressuscitado levava as marcas dolorosas da paixão. O que Simone Weil vai dizer aqui é que Deus não chega a curar totalmente as feridas desta terra, deste tempo. Porque Jesus ressuscitou e ele tinha as marcas da paixão. Ele disse para Tomé: toque aqui nas minhas feridas. Mesmo com o corpo glorificado, ele era ainda portador das marcas que o fizeram sofrer. Meu querido e querida, nem sempre Deus vai tirar todo o problema da sua vida. Você vai olhar para as marcas que te fizeram sofrer. Elas estarão estampadas no seu corpo, na sua história. Mas você vai olhar para isso e não vai doer mais. Você vai poder dizer: isso aqui um dia me machucou, isso aqui um dia me fez sangrar, me fez chorar, me fez perder noites de sono. Mas agora eu olho, eu bato, não está mais doendo. É porque a graça de Deus é que vai te sustentar e te capacitar a viver com esta dor e com esta marca. A tradição cristã afirma que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda nós pecadores, como diz Romanos 5:8. Quem duvida do amor de Deus deve olhar para o Calvário. No dia em que o sofrimento se agiganta e a visão do amor de Deus fica ofuscada pelas lágrimas da dor, quase que é insuportável. A cruz do Calvário é o grito apaixonado de Deus pela humanidade. John Stott disse que na cruz de Cristo, Deus não apenas justifica a humanidade, Deus justifica a si mesmo. Porque Deus se levanta diante de todos aqueles que o acusaram de tirano, de indiferente, de injusto ao sofrimento e à dor humana. E por causa da cruz, Deus pronuncia a sua própria inocência. Na cruz, há 4 afirmações do amor de Deus, em que Deus se faz um comigo e com você diante do nosso sofrimento e das maldades que chegam até nós. Na cruz de Cristo, Deus se solidariza com as vítimas do mal e da maldade. Através da morte de Jesus Cristo, Deus afirma: o mal também me feriu. A cruz é Deus dizendo: o mal chegou também à minha casa. O mal atingiu um dos meus. O mal afetou a minha família. O mal matou meu filho. Deus está dizendo: olha, eu sei o que é chorar pelo padecimento de alguém justo, de alguém inocente, porque isso me tocou, porque isso chegou até mim. É Deus dizendo: eu e você somos um diante desse sofrimento. Aqueles que imaginam que Deus habita numa luz inacessível lá no céu, com ar-condicionado, em que Ele se tornou indiferente às suas pobres criaturas que lutam contra o diabo aqui na terra do sol, estão absolutamente enganados. Deus tem a cara suja pelas lágrimas que correm no seu rosto, por causa da dor e do sofrimento dos seus filhos. Hans King, um teólogo alemão católico, disse que na face de Jesus, na pessoa de Jesus, nós vemos a face abatida de um Deus. Na cruz de Cristo, Deus sofre conosco. A cruz de Cristo é Deus dizendo: eu sangro com você, eu choro com você, eu sofro com você. A cruz é Deus dizendo: olha, eu não estou indiferente ao que está acontecendo na sua vida. Deus não deu corda no mundo e virou as costas para nós. Diz a Bíblia que Jesus foi um homem de dores. Na cruz, Jesus ele não atravessou a morte.
Jesus, ele não viu a morte de perto. Na cruz, ele morreu. E é por isso que nós podemos ter como promessa o Salmo 23, que quando eu e você passarmos pelo vale da sombra da morte, Ele estará conosco, porque Ele passou lá. Ele andou no vale da sombra da morte. Ele foi afligido e tocado pela morte. E por isso Ele é o nosso pastor que anda conosco no vale da sombra da morte. Na cruz de Cristo, Deus é libertado da culpa que nós, seres humanos, gostamos de colocar sobre os seus ombros, por causa das catástrofes, das maldades que estão presentes no mundo. Na cruz, Deus não é contado entre os promotores do mal. Na cruz é Deus que sofre o mal. Quando você estiver sofrendo, não tenha Deus como aquele que causa o mal na sua vida. Porque Deus nunca fez mal para ninguém. E nunca fará mal para ninguém. Ele é o único que sofre o mal em nosso lugar. Na cruz, nós olhamos e não vemos a mão de Deus batendo o martelo na mão do outro. Pelo contrário, na cruz nós vemos a mão de Deus debaixo de um martelo. Deus nunca pegou no martelo para afligir alguém. Deus nunca teve prazer de pegar o prego para furar a mão e o pé de alguém. Mas na cruz nós vemos um Deus que sofre essa injustiça, em que o mal ali é revelado, e a mão dele que está ali sendo martelada. Você não pode contar Deus, ou colocar a culpa em Deus por causa do câncer que chegou na sua vida. Deus não é culpado pelo câncer da sua vida. Deus não é culpado pelo seu desemprego. Deus não é culpado porque você quebrou financeiramente. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é uma fatalidade que chegou na sua vida. O que você pode ter certeza é que Ele está sofrendo com você, mas Ele não causou isso na sua vida. Se o seu filho morreu, como eu presenciei aquela mãe, com um assalto, com um tiro, você pode ter certeza que Deus sofre porque Ele vê que uma vida se perdeu e isso não faz parte do projeto dele para a vida humana. A cruz de Cristo, Deus sofre o mal. Ele é exposto como a vítima da maldade e não como o algoz. Na cruz de Cristo, os verdadeiros promotores da morte são ali desmascarados, cai o pano. Na cruz, nós não temos um Deus que tem as mãos sujas do sangue inocente. Na cruz, a mão inocente de Deus é que sangra. Deus nunca terá suas mãos sujas porque Ele tirou a vida de alguém assim, injustamente, de um inocente. Mas a mão dele que sangrou, sendo ele um inocente. Na cruz fica evidente que a causa do sofrimento é o pecado da raça humana. O nosso pecado levou Deus a morrer numa cruz. Diz a Bíblia em Atos 17, 28, que em Deus nós existimos, nos movemos e temos vida. O pecado é uma rebelião contra isso. O pecado é você, quando você diz, para eu viver, para eu existir, eu não preciso de Deus. Então eu toco a minha vida do meu jeito. Se eu e você só podemos existir, nos mover em Deus, quando nos rebelamos contra isso, a lógica natural disso tudo era Deus nos destruir. Porque nós afrontamos um princípio da lei do Senhor. Mas Deus não faz isso. Ele sustenta o universo com o seu perdão e misericórdia. E apesar de declararmos abertamente que podemos existir sem Deus, Ele nos sustenta para dizer, em alguns momentos da vida, que é impossível viver sem Ele. O salário do pecado é a morte, como diz Romanos 6, 23. A justiça do Deus 3 vezes santo precisa ser satisfeita. Isaías capítulo 6 diz que Ele é santo, santo, santo. Depois isso só será feito menção novamente lá em Apocalipse, capítulo 4 e 5, que vai dizer que Ele também é santo, santo e santo.
A justiça desse Deus precisa ser satisfeita. E Deus agora está diante de um dilema eterno. A humanidade se rebelou contra mim, eles disseram que podem viver e existir sem mim, mas não dá, mas eu preciso pagar essa justiça. E aí Deus está diante de um dilema eterno, matar ou morrer. Deus prefere morrer. Deus olha e diz, para que a humanidade continue viva, para que a humanidade tenha ainda existência, se é necessário que alguém morra, que morra eu, e não a humanidade. Por isso que Pedro vai dizer, que antes de existir o mundo, Deus disse, haja cruz. Antes de Deus disser, haja luz, haja terra, haja seres, Deus precisou dizer antes de tudo, haja cruz. Sem cruz não haveria a humanidade. O Cordeiro de Deus imolado foi conhecido antes da fundação do mundo. A única sentença que Deus conhece é a da vida e não da morte. Nós acabamos de ver essa semana o rapaz que foi condenado à pena de morte na Indonésia. Deus não conhece a sentença da pena de morte. Para ele só existe a sentença da vida. Por isso que ele morreu, para que eu e você tivéssemos vida. Jesus, ele experimentou amargo sofrimento da separação do homem com Deus por causa do pecado. Jesus sentiu na pele o que é ter Deus com as costas viradas. Jesus bebeu o cálice da ira de Deus, mas agora porque Jesus disse naquela cruz, porque o Senhor me abandonou, agora eu e você não temos mais Deus com as costas viradas para nós. Agora nós temos um Deus de braços abertos, que nos recebe, que nos acolhe, que nos cura, que nos trata, que nos recebe, que nos chama de filhos. Na cruz Deus está dando ao pecador o direito de existir. Ele se levanta como um cordeiro que se doa. Ele escolhe dar a vida em detrimento de matar. A minha percepção é que se Deus não é pessoal, e se Ele não está aberto para chorar comigo em minhas tristezas, tampouco Ele será capaz de rir ao meu lado nos meus momentos de alegria e se regozijar quando eu chegar na minha prosperidade. Jesus, assim como Jó e tantos outros homens e ilustrações e experiências, eu não consigo ver um Deus intocável, um Deus tão santo que não pode se achegar até mim. Eu gosto muito da descrição de Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, em que diz que ele assumiu a forma de servo. Ele se rebaixou à condição e à natureza humana para chegar até nós. Ele não mede esforços, nem que às vezes ele precisa reduzir alguma coisa da sua condição para chegar até mim e você. Na oração da cruz, nosso Senhor ensina o valor da oração. Nós devemos orar na dor, quando tudo estiver difícil, de mal a pior. Nos momentos de abandono e na hora da morte, são os melhores momentos para orar. Se Deus orou na cruz, por que eu e você não deveríamos orar também quando suportamos diariamente o carregar da nossa cruz? Não existe hora específica para orar, todo momento e toda circunstância são momentos para oração. Jesus no jardim do Getsemane orando, é Deus orando comigo e com você. É Deus se identificando conosco. Você chora, Jesus também chorou. Você sente medo, Jesus também temeu. Você se sente abandonado, Jesus também se sentiu abandonado. Você se sente atacado, açoitado, injustiçado e magoado, Jesus também foi atacado, açoitado, injustiçado e traído. Deus se identifica com a nossa dor.
O sofrimento humano não é um lugar para respostas, mas é um lugar da experiência divina. O sofrimento é o lugar da experiência divina. É Deus vivendo o nosso drama. Guimarães Rosa, grande poeta brasileiro, dizia que viver é correr risco. Deus correu o risco de viver como gente para se chegar até nós. Ter um Deus que sofre conosco, esta é, de forma bem simples, a maior mensagem da cruz. A cruz se resume aí, um Deus que sofreu em nosso lugar. Eu concluo a minha fala dizendo que a vida cristã, ela é temperada de sofrimentos, mas ela caminha para uma glória. Nós cruzamos aqui vales profundos, mas também subimos montes bem altos de alegria. Aqui a gente vai verter lágrimas amargas. Sabe aquelas noites que você não consegue dormir, que você fica chorando o tempo todo? Aquela angústia que você não sabe porque brotou e nasceu dentro do seu coração? Aquele problema que você não sabe resolver, que você está passando dentro da sua casa, porque o seu marido te enganou, seu filho pisou na bola, sua mulher mentiu para você ou te traiu. Aquele diagnóstico que você recebeu, que você não estava preparado, e você começa a chorar. Essas lágrimas amargas, como já dizia muito o salmista, que era o alimento dele de dia e de noite. Mas também nesta vida você pode experimentar uma alegria indizível. Aquela doce paz que você não sabe de onde vem, mas que transborda o seu coração. Aquela paz de Filipenses 4, 7, que diz que excede a todo entendimento que vem de Cristo. Aqui as pedras ferem os nossos pés na nossa caminhada. Os nossos caminhos aqui, eles têm muitos espinhos, tropeços. Aqui a nossa natureza sujeita ao pecado guerreia contra nós. Aqui, neste mundo, a dor fuzila o nosso corpo, machuca a nossa emoção. Às vezes nos leva a duvidar da nossa fé. Aqui as lágrimas inundam os nossos olhos. Tem alguns crentes que são semelhantes a Jeremias, crentes chorões, que choram o tempo todo, porque essa é a sua experiência. E Deus conhece e entende isso. John Bunyan, que foi um grande pastor batista do século 17 em Londres, que ficou preso vários anos, que teve uma filha que nasceu cega, ele escreveu no seu diário: é no tempo da aflição que geralmente nos deparamos com as mais doces experiências do amor de Deus. É no tempo da aflição que nos deparamos com as mais doces experiências do amor de Deus. Você está aflito? Você está angustiado? Você está perturbado ou perturbada? Este é o momento que foi proporcionado para você experimentar esse doce amor que pode te tirar esse azedume do seu coração. Por isso eu quero orar por você nesta manhã, para que Deus te mantenha em pé nas batalhas da vida. Porque quando vem um problema, parece que ele não vem sozinho. Vem um problema, você levou uma bordoada aqui, quando você está tomando fogo, levantando, vem outra cacetada. Um problema nunca vem sozinho, vem de monte. Não é? Essa é a minha experiência. E às vezes você não consegue ficar em pé. Então eu quero orar para você nesta manhã, para que você fique em pé ainda, para que você não esmoreça, não desfaleça, mas que a graça de Deus, que é capaz de chegar ao mais fundo do poço, te levante e te coloque em pé. Que o Senhor endireite os seus passos, que o Senhor firme os seus caminhos. Eu quero orar para que Deus te capacite a não perder o encanto pela vida. Sabe por que a gente apanha tanto e sofre tanto que a gente perde o encanto pela vida? A gente perde aquela sensibilidade de se alegrar com o sorriso de uma criança, com o canto de um pássaro, com o pôr do sol, com aquela pequena e leve mudança na sua família, do seu marido, da sua esposa, do seu filho. A gente vai perdendo o encanto, porque nós vamos nos fechando, vamos criando uma casta de tanto sofrimento que a gente perde essa sensibilidade de que ainda a vida não só continua, mas ela tem a possibilidade de recomeçar. Eu quero orar por você nesta manhã, para que Deus console você nas amargas provações da vida.
Porque a tendência nossa na vida é que a gente vai sendo traída, apanhando o tempo todo. E aí você pode ficar amargo e amarga. Pode nascer um pé de limoeiro no seu coração. Sabe aquele coração azedo? E que as pessoas às vezes não conseguem mais ficar do seu lado, porque você só sabe reclamar da vida, você só sabe falar mal de tudo e de todos. Você fica igual aquele personagem, ó céus, ó vida, ó azar. Deus quer arrancar essa amargura do seu coração nessa manhã. Deus quer transformar a sua tristeza em alegria, o seu choro em festa, como diz João capítulo 16. Eu quero orar por você nesta manhã, para que Deus te encha de doçura. Sabe, você voltar a ser aquela pessoa doce que você era? Aquela pessoa encantadora, fascinante, que da sua boca saia tanta palavra de graça e de esperança. Mas pelos acontecimentos da sua vida você foi perdendo essa habilidade. Mas nessa manhã Deus pode restaurar isso na sua vida e você voltar a ser essa pessoa doce novamente. Charles Spurgeon, pastor batista do século XIX, lá em Londres, em um dos seus sermões ele disse: aqueles que mergulham no mar das aflições trazem pérolas raras para cima. Aqueles que mergulham no mar das aflições trazem pérolas raras para cima. A sua dor, seu sofrimento pode trazer alguma lição para você. Você pode trazer aquelas pérolas tão preciosas que você tinha perdido e Deus está te ensinando algo. Então vamos orar por isso. Feche aí os seus olhos. E eu quero te dar esse tempinho para você. Quero que você se esqueça de mim. Quero que você se esqueça do louvor aqui. Eu quero que nesse momento você se esqueça de quem está ao seu lado. Mas eu quero que você só se lembre de Deus e daquilo que você pediu para Deus falar com você nessa manhã. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está cutucando aí seu coração, dizendo: você não pediu para eu falar? Eu falei. Você não pediu uma palavra? Eu te dei. Então coloca para Deus o que te incomoda, o que te faz chorar, o que te faz perder a paz, o que te angustia, o que te aflige. Aqui não é o lugar de esquecer problemas. Aqui é o lugar de apresentar os problemas. Eu quero orar por você. Se você se encontra nessa situação de alguém que perdeu a doçura, perdeu o encanto, está sofrendo e não sabe porquê, e está precisando de paz, de consolo e de graça, levanta a sua mão. Eu quero orar por você, para que a presença do Espírito chegue até aí. Amém, amém, glória a Deus, amém, louvado seja o Senhor, amém, glória a Deus, amém, amém, amém. Senhor, no poder do nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome, nome excelso, nome sublime, eu clamo pelo poder de Jesus agora sobre a vida destes queridos e queridas. Senhor, restaura a fé, a esperança e o amor nos corações destes tão preciosos para Ti. Deus, transforma os seus corações, colocando um ânimo novo, um vigor novo, um novo olhar da vida e pela vida. Senhor, encha os seus corações de um cântico novo. Tira o manto de luto, de tristeza e de choro. Coloca agora, Deus, alegria, um tempo de festa e de celebração. Estenda a tua mão agora, Pai, e os transborde agora da doce e preciosa graça do Senhor, que nos basta para continuar na jornada dura desta vida. Senhor, jamais o Senhor nos perderá de vista, e o Senhor não perdeu estes. Que eles sintam agora o teu abraço, que eles sintam o calor do teu amor, que eles sintam agora a batida do seu coração para o Senhor agora os colocar no teu colo, que eles possam sentir o quanto são amados e amadas por Ti, Senhor. Que esta palavra não se perca pelo caminho, mas que ela possa gerar frutos
no coração que glorifiquem o teu nome, para a tua glória, no poder do nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe.